Sistema de Ensino Monte Carlo é um canal feito para você que pensa diferente. Dúvidas, sugestões, deixa aí nos comentários. Aqui aulas de humanas de modo geral dentro da nossa proposta. Sejam todos muito bem-vindos. Já vai deixando o seu like. Se você ainda não é inscrito do canal, torne-se inscrito. Se esses conteúdos são relevantes para você, compartilhe-os. É dessa forma que nós vamos conquistar o maior número possível de pessoas, de estudantes, de pessoas que nesse exato momento estão precisando de ampliar o seu campo de visão. O Sistema de Ensino Monte Carlo é para você. Iniciamos agora o capítulo 3 do livro As Origens de Satanás, escrito pela doutora Elaine Peixos. O capítulo 3, cujo título A Campanha de Mateus contra os Fariseus, onde o diabo é convocado. Se você perdeu os capítulos anteriores, sugiro que você dê uma olhadinha na nossa playlist, maratone as aulas, para se inteirar do assunto, da análise desse livro, se por acaso você chegou aqui de paraquedas. Os seguidores de Jesus conseguiram com sucesso, bem mais do que muitos deles esperavam, ou talvez tivessem mesmo esperança de conseguir, em atrair gentios. Gentios é um termo de origem latina que significa nações, gentes. Mas para sua grande decepção, no caso dos seguidores de Cristo, não alcançaram o mesmo êxito com os judeus. Entre os anos 70 e 100 d.C., esse movimento que, como diz George Nickelsburg, começou com um relativo retardatário entre as seitas e grupos no judaísmo pós-exílio, sendo que cresceu rapidamente. Embora numerosos seguidores de Jesus fossem judeus, eles tinham cada vez mais a separar-se da maioria, reunindo-se várias vezes para orar nas casas de companheiros e não nas sinagogas. Esta situação afligia muito deles, que insistiam em não querer abandonar os costumes tradicionais, mas que haviam sido forçados a assim agir por terem sido rejeitados pelos líderes judaicos e às vezes expulsos das sinagogas de suas cidades. Espalhando-se assim o movimento de Jesus pelo mundo romano, grande parte de seus seguidores começaram a abandonar de modo ostensivo os costumes judaicos, em particular a circuncisão, em seguida também as leis sobre alimentos puros e a observação do sabá. Por volta de 100 d.C., em regiões que incluíam a Grécia, a Ásia Menor, Itália, Egito, muitas igrejas cristãs tinham sua maior frequência entre os gentios. Mas seus chefes ainda insistiam, apesar disso, que só elas eram as corporificações autênticas de Israel. George Nickelsburg comenta a ironia dessa situação quando ele diz: um grupo novo, presunçoso, cuja composição mudara rápido e radicalmente, alegava que era mais autêntico do que seu grupo matriz. Atitude esta de superioridade e exclusão que tinha origem, em parte, em ideias e atitudes já presentes no próprio corpo matriz. Isso aí tudo de essência do próprio povo judaico que se justificava aquele povo separado. Como atesta o historiador e estudioso do Novo Testamento, Wayne Mix, o caminho para a separação nada tinha em absoluto de simples ou uniforme. Já vimos que comunidades judaicas espalhadas por toda a Palestina e cidades provinciais do Império Romano eram não só inteiramente diversificadas, mas também passavam por mudanças complexas no pós-guerra. Os grupos de convertidos ao cristianismo apresentavam-se, no mínimo, ainda mais diversificados internamente, por muitas vezes incluíam gentios e judeus lado a lado. Esses grupos lutavam para descobrir um espaço próprio em relação às comunidades judaicas, de cujas escrituras e tradições haviam em grande parte se apropriado. Em todos os cristãos, porém abandonaram na mesma ocasião os costumes judaicos, nas décadas que se seguiram à morte de Jesus. Muitos de seus seguidores talvez nem tivessem intenção de abandoná-los de todo. O grupo, centralizado em Jerusalém em torno do irmão de Jesus, que seria o próprio Tiago, por exemplo, permaneciam fiel à lei, tal como o próprio Tiago, daí seu apelido Tiago Justo ou Tiago Reto. Outros, como os que seguiam o ensinamento associado à figura de Pedro,
modificaram a observância das leis alimentares e sexuais. Os que se identificavam com Paulo, que era o fariseu convertido, adotavam-lhe quase todas as convicções de que Cristo é o fim da lei para todos os que creem, fossem judeus ou gentios. A maioria dos crentes interpretavam as palavras de Paulo como significando que praticar a circuncisão ou observar as leis do Cosé e guardar os festivais judaicos eram os opostos de aceitar o evangelho. Seus ensinamentos atraíam inúmeros convertidos entre os gentios ligados à congregação de sinagogas judaicas, porque se mostravam ensinamentos mais brandos. Peraí, para tudo. Observei que você ainda não deixou seu like. Olha a oportunidade aí, não deixa passar, deixa seu like. É a forma que você fortalece o nosso canal e mostra para o YouTube a relevância dos nossos conteúdos aqui para a plataforma. Por favor, seu like agora. Quando examinamos os 3 outros evangelhos, incluindo o de Marcos no Novo Testamento, todos escritos entre 70 e 100 d.C., podemos discernir 3 comunidades representativas, todas elas em meio ao processo de separar-se do grupo judaico particular e de tentar forjar um modelo novo e distintamente cristão de identidade comunitária. Christian Stendhal, estudioso do Novo Testamento, caracteriza o Evangelho de Mateus como uma espécie de regra comunitária, muito mais liberal do que o dos essênios. O Evangelho de Lucas, escrito talvez pelo único autor gentil do Novo Testamento, para uma comunidade de predominância gentia, insiste em que seu grupo herdou o legado de Israel como povo de Deus. O autor de João, provavelmente judeu, descreve um grupo muito fechado de verdadeiros fiéis a Jesus. Membros do grupo seleto que segue o mandamento de Jesus, amai-vos uns aos outros, enquanto considerava seus adversários judeus como filhos de Satanás. Não é com certeza que, por acaso, que esses padrões de identidade de grupo existem nesses evangelhos. Padrões que moldaram as igrejas cristãs. Os 4 evangelhos reunidos no Novo Testamento foram canonizados por volta de 200 d.C., pelo que se sabe, por um consenso de igrejas que variam das existentes na Gália provinciana à igreja de cidade da capital Roma, escolhidos não necessariamente porque fossem os mais antigos ou os mais fiéis à vida e aos ensinamentos de Cristo, mas porque podiam formar a base da comunidade religiosa. Os evangelhos canônicos não foram de maneira alguma os únicos relatos da vida e ensinamento de Jesus. Nos anos que se seguiram à sua morte, histórias sobre ele e seus discípulos foram contadas e recontadas não só na Palestina, mas em toda a Ásia Menor, Grécia, Egito, África, Gália, Espanha. Cerca de 20 anos depois da crucificação, Paulo viajou às sinagogas de Antioquia, capital da Síria, e à Grécia e a Roma para proclamar o evangelho de Jesus Cristo, sendo que não havia ainda evangelhos escritos. De acordo com Paulo, o evangelho consistia no que ele pregava, sumariamente da seguinte forma: que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. Embora Paulo pregasse em sinagogas, nas suas plateias predominavam gentios, quase sempre aqueles atraídos para congregações judaicas. Muitos eram pessoas que haviam se mudado de suas pequenas cidades de origem para cidades grandes, heterogêneas, como Antioquia, na Síria, Éfeso, na Ásia, e Corinto, na Grécia, proclamando que judeus e gentios, escravos e libertos, homens e mulheres, podiam tornar-se um em Cristo. Paulo formou, a partir dos grupos fechados que Wayne Meeks chama de primeiros cristãos urbanos, comunidades diversificadas no aspecto étnico, onde mercadores, escravos e grupos de fiéis ricos se misturavam, então obrigados a se ajuntar, a ajudarem e se apoiarem, enquanto esperava o tempo em que Jesus retornaria em glória. Escrevendo a várias congregações durante suas viagens, Paulo às vezes invocava um ensinamento do Senhor. Certa ocasião, invocou a autoridade de Jesus Cristo para proibir o divórcio. Em outra, explicou que Jesus disse a seus seguidores para comer e beber ritualmente pão e vinho, a fim de manifestar a morte do Senhor até que ele venha. E outros tantos exemplos que Paulo, mesmo sem ter evangelhos à sua mão como se tem hoje na modernidade, ele utilizava para levar, por assim dizer, as boas novas.